Então, notícia urgente, o governo acabou de divulgar aí a proposta de novas regras fiscais, né, o tal arcabouço fiscal, e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre alguns pontos bem importantes aqui desse documento e também vou revelar o que eu vou fazer aqui com os meus investimentos e falando como gestor de investimentos aí em nome do Clube do Valor. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo e já deixa o teu comentário dizendo o que você achou do arcabouço fiscal, se é que você leu alguma coisa sobre ele até agora. E se não leu, comenta também, que isso aí aumenta o engajamento do vídeo. Tamo junto? Então hoje, quinta-feira mais cedo, o governo apresentou a tal proposta de arcabouço fiscal, né, que vem aí para substituir o finado teto de gastos. E essas regras, elas, no primeiro momento, parecem estar sendo bem recebidas, né, com o Ibovespa subindo mais ou menos 1,5% quando eu gravo esse vídeo, o dólar caindo um pouco também, mas ainda é muito cedo, né, para falar como é que o mercado está reagindo, a gente vai ver isso nos próximos meses. E aqui, nesses próximos minutos, o que eu quero fazer contigo é passar sobre aqueles que eu entendi serem os 5 principais pontos da proposta do arcabouço fiscal, te explicar eles, fazer comentários sobre eles e depois disso revelar o que eu vou fazer com os meus investimentos, se eu vou aumentar minha exposição em ações, se eu vou diminuir, enfim, o que eu estou fazendo aqui na minha carteira e principalmente na carteira dos nossos clientes aqui dos serviços de Wealth do Clube do Valor, né? Wealth Management e Wealth Advice. Nós vamos começar aqui com o primeiro ponto, tá? Que fala sobre receita líquida e resultado primário. Na proposta do governo, no PDF, acho que a primeira página aí de conteúdo era essa página aqui, que mostra o resultado primário do governo de 1997 até 2010. E aí, para te explicar, né, o resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas, exceto despesas e receitas com juros, ou seja, não entra aqui o juro da dívida. Fazendo uma comparação com uma pessoa, né, se você ganha 20 mil reais por mês, gasta 18 e está endividado, antes de pagar os juros da dívida, você está aí tendo um resultado primário. Bom, qual é o ponto aqui, tá? Eu não sei porquê, imagino que não tenha sido para enganar alguém, mas o governo só colocou o resultado primário até 2010. Acho que ele quis mostrar que era possível fazer isso, mas de certa forma acabou não sendo a coisa mais transparente do mundo, deixou de fora aí todos os últimos 13 anos. Aí se você entrar no próprio site do Tesouro Nacional, né, Tesouro Nacional Transparente, você encontra, né, qual foi o resultado primário dos últimos anos, inclusive o que o governo não mostrou, né, que foi essa escalada aqui das despesas, linha vermelha, em relação às receitas, que foi algo muito bem percebido ali pelo Léo Siqueira, que colocou no Twitter ali um comentário de que eles esconderam a bomba que deixaram e mostrou ali que desde novembro de 2014 o governo gasta mais do que arrecada. É o que acaba sendo um detalhe importante, porque a realidade atual é essa, o governo gasta muito mais do que arrecada. Guarda essa informação aqui que ela vai ser importante para a nossa análise dos demais pontos, e se até aqui você está gostando e é o seu primeiro vídeo aqui, seja bem-vindo ao clube, te convido para clicar no botão de inscrição, clicar no sininho, está quase batendo 1 milhão de inscritos e eu publico aqui vídeos praticamente todos os dias. Bom, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é a projeção de investimentos, né? O governo mostrou primeiro um gráfico que vai de 2002 até 2010, né, com percentual de investimento sobre o PIB, mostrando principalmente, né, que ali de 2008 em diante as estatais federais puxaram, né, o investimento sobre o PIB, e depois também mostrou um gráfico que vai até 2021, reforçando como o investimento era maior em 2010, 11, 12, 13 e 14. Aliás, de 2010 a 2014, o que a gente está vivendo aqui no Brasil? O pré e o início da maior crise interna que a gente já viveu na nossa história. E para fazer uma conexão com isso, te liga só nos principais solavancos da nossa taxa de crescimento do PIB. Nos últimos 25 anos, a gente teve basicamente aí 4 diferentes solavancos, sendo que 3 deles, né, esse primeiro aqui, esse segundo e o último, tem a ver com crises internacionais. Primeiro a crise na Ásia, depois crise subprime, depois o último a crise do coronavírus, mas teve um aqui especificamente, que é a nossa recessão brasileira. Foi uma crise que foi exclusividade nossa, que por acaso veio logo depois de um período em que o governo estava socando investimento na economia e também de forma artificial tentando conter a inflação, criando um problema que gerou uma conta aí que todos nós pagamos na década passada. E aqui ficou claro na apresentação do governo que existe uma prerrogativa de maior investimento, né? Nesse gráfico aqui eu não entendi direito, né? Que mostra de 2002 a 2010, qual foi o percentual de investimento em relação à despesa primária, que eu não entendi, porque tipo, aqui é 2002, aqui é 2003, 4, 5, 6, 7, 8, tipo, não chega ao 10, aqui é 2002, 2004, 2006, 2008, 2010,
também não chega, então não sei como é que eles botaram aqui. E aqui é a previsão deles de 2022 a 2030. Então, eles prevêem aí aumentar bastante o investimento. O terceiro ponto, que é um ponto muito importante, acaba sendo um ponto muito popular, é esse aqui, de reparação social no Brasil. É a ideia, né, do novo Bolsa Família, que era o antigo Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, algo que inclusive é previsto, né, entre muitos liberais, que eles chamam de imposto de renda negativo. É algo para dar o mínimo de dignidade àquelas pessoas que menos têm. Só que o ponto é que nesse slide aqui, tudo que a gente vê é praticamente aumento de despesa, o que tem um lado bem ruim, ou abrir mão de receita, como a elevação de isenção do imposto de renda, que eu defendo, sempre vou defender que o governo gaste menos. Só que o ponto é que a conta precisa fechar. E para que você entenda, tá? Se a conta não fechar, e eu vou te mostrar os riscos dela não fechar, o que vai acabar acontecendo? O governo vai ter que imprimir mais dinheiro, e imprimindo mais dinheiro aumenta a inflação, que faz com que os tais R$ 703, que é o novo Bolsa Família, passem a valer menos do que isso, entendeu? Que adianta ser R$ 703, se a inflação sobe muito, daqui a pouco R$ 700 vale o equivalente a 350. Dinheiro de hoje. Enfim, tudo isso vai ficar mais claro com os comentários que eu tenho aqui sobre o ponto 4, que acho que é o principal ponto aqui dessa proposta, que é a previsão de receita líquida e resultado primário. Aí entra esse gráfico aqui que mostra, né, o compromisso que o governo tem com o resultado primário e as bandas, né, a banda positiva e a banda negativa, e algumas regras fiscais para esse atingimento, que são, primeiro, compromisso da trajetória do primário até 2026 com meta e banda de variação tolerável, né? A meta fica em déficit de 0,5% em 2023, déficit zerado em 2024, superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. Segundo ponto, o atual teto de gastos passa a ter uma banda com crescimento real da despesa primária. Ou seja, existe um piso para o crescimento da despesa, que é 0,6% ao ano, acima da inflação, e um teto de 2,5% ao ano acima da inflação. Aqui, excluindo o Fundeb, né, da educação, e também o piso da enfermagem, parte de saúde. Bom, terceiro ponto, crescimento anual dentro da faixa de crescimento de despesa limitada a 70% da variação da receita primária. Como é que funciona isso, Ramiro? Se a arrecadação subir 1% num ano, quer dizer que a despesa vai aumentar em até 0,7%. Ela está limitada. Agora, se a arrecadação subir 5%, né, o 70% que poderia ser gasto, né, daria 3,5% desse 5%. Só que existe um teto ali de crescimento da despesa em 2,5%. Então, caso a receita suba bastante e a despesa fique limitada, aí realmente começa a ter uma trajetória positiva de superávit primário. Só que o ponto é, e se a receita e se a arrecadação não crescer? Considerando que a gente tem uma despesa prevista em aumentar pelo menos 0,6%. Aqui que a gente entra o risco de ter um problema muito grande, né? Que é o problema da arrecadação não crescer. Não adianta socar impostos, né? Vou te explicar o porquê disso em breve. Enfim, outros pontos aqui que vale destacar que o resultado primário acima do teto da banda permite a utilização do excedente para investimentos, ou seja, se gerar um resultado acima de 0,75% em 2025, pode gastar mais com investimentos. E ainda, né, se os esforços do governo em aumentar as receitas e reduzir as despesas resultarem num primário abaixo da banda, aí obriga a redução do crescimento das despesas para 50% do crescimento das receitas. Ou seja, que o limite para o crescimento das despesas no ano seguinte a isso vai cair a 50% da alta da receita, o que para mim segue ainda sendo um perigo da receita patinar feio e a despesa seguir aumentando de pouco em pouco. E entra para o quinto ponto, né? Da onde é que vai vir o aumento da receita? Sabendo que não basta enfiar um aumento de carga tributária, porque está todo mundo esgoelado. Tem um conceito chamado de curva de Laffer, que é representado nesse gráfico aqui, que diz que existe um ponto ótimo que o governo vai maximizar a arrecadação. Por quê? Porque se ele cobrar impostos acima disso, uma alíquota muito alta, ele vai estar matando a economia e também aí incentivando a sonegação. Então toda essa apresentação aqui, né, que claro, não entra nos detalhes, me soa tipo aqueles pitches de startup, sabe? Startup revolucionária que prevê conseguir um monte de cliente, crescer muito o negócio, gerar um impacto positivo no mundo. Só que aí não responde como, não diz qual estratégia, não diz qual caminho para chegar lá. E sinceramente me assusta, né? Um caminho que vai aumentar ainda mais a carga tributária em relação a toda a população. Isso do que eu estou falando parte muito da minha opinião, embora a própria Simone Tebet tenha dito que a regra fiscal vá diminuir os gastos públicos. Abre aspas aí para ela, que disse que a regra não tem objetivos de diminuir os gastos públicos, embora isso vá acontecer. E vai acontecer porque tem limite, o limite é dado em relação ao aumento da receita. Enfim, agora falando de investimentos, tá? O que fazer a partir daqui? Essas regras novas foram boas ou ruins? Sei que aqui algumas pessoas podem estar pensando algo do tipo, poxa, ferrou, né? O Brasil sendo Brasil, eu vou largar essa merda.
aqui, bolsa não é para amadores, se eu tirar todo o meu dinheiro. Se você pensa isso, eu peço calma, porque em investimentos tem sempre o que é a realidade em comparação ao cenário que estava previsto, aquilo que estava nos preços. E aí qual o ponto, tá? A Bolsa Brasileira está bem barata há bastante tempo. Se você olhar esse gráfico aqui do histórico de índice preço por lucro da Bolsa, que em tese quanto mais baixo, mais barato está a Bolsa, a gente está com o preço por lucro lá embaixo há mais de um ano. O que significa que tem muito pessimismo embutido no preço. Bom, mas enfim, Ramiro, foi bom ou ruim? Perguntou aqui essa manchete do Valor Invest, e aí pegou a opinião de 3 diferentes economistas. O economista-chefe da JGP, o Fernando Rocha, ele achou bom, né? Ressalta que é um ajuste lento, mas que pelo menos vai ocorrendo. Já o fundador da SCAD Capital, e perdão se eu disse esse nome errado, comenta que se a convergência for rápida ou devagar, tá tudo bem, mas precisa de uma convergência. Tá todo mundo esperando isso. Por outro lado, Gabriel Leal de Barros, da Rio Asset, comenta que a despesa não vai cair, o que faz com que o ajuste fique integralmente focado na ampliação de arrecadação. Uma visão que de bate-pronto é muito similar à que eu tive. Mas o ponto é que o mercado é soberano. E como é que o mercado está reagindo a isso? Bom, nos primeiros momentos, primeiras horas, o que a gente viu foi uma redução na curva de juros futuro, ou seja, caem aí as taxas de retorno de quem vai investir em títulos públicos mais longos, que faz com que o preço deles aumente hoje, o que é um sinal positivo. Como eu mostrei no início desse vídeo, uma pequena alta do Ibovespa, de mais ou menos 1,5%, e uma pequena queda do dólar. É claro, tudo isso aqui tem que ser apresentado ao Congresso, vai ter votação lá, vai ter todos os trâmites normais, mas o ponto é, o que você deve fazer com seus investimentos? E aqui eu não posso tomar decisão por ti, a não ser que você seja cliente aqui do Clube do Valor, mas posso falar, como gestor profissional de investimentos, o que eu vou fazer. Eu vou te falar agora o que eu vou fazer, então merece um like nesse vídeo, tamo junto? O que eu vou fazer tem muito a ver com seguir aquilo que eu entendo ser o segredo para saber sempre o que fazer, para garantir comprar na baixa e vender na alta. E mais, tá? Um segredo que realmente funciona, e antes que você pense que eu tô sendo meio arrogante aqui, eu tô falando da estratégia de alocação de ativos. Aqui nesse estudo feito pelo Ibbotson, professor de Yale, foi considerada uma estratégia que explica 90% da variação de uma carteira de investimentos. Então como é que ela funciona, tá? Eu que sigo essa estratégia defendo que cada pessoa, por ser única, tem que definir qual vai ser a sua melhor alocação de ativos para o longo prazo. Pegando aqui um exemplo do Clube do Valor, tá? Alguns clientes nossos, dos serviços de wealth, eles têm uma carteira mais ou menos assim, é o que a gente chama de modelo sofisticado de alocação de ativos, que tem 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. Bom, a partir do momento que você tem a sua alocação de ativos e monta as posições, né? Escolhe as ações, escolhe os títulos públicos ou privados, escolhe os fundos imobiliários, a carteira ela vai variar. E nesse caso, se essa carteira sofisticada variou e ações e fundos imobiliários, por exemplo, sofreram no mercado e ela ficou assim, né, com peso menor em ações, né, em vez de 20%, 18%, menor em fundos imobiliários, em vez de 20%, 17%, e maior em renda fixa, pré-fixada e pós-fixada, o que a estratégia prega? Ela prega o rebalanceamento, que significa ou com novos aportes, né, o dinheiro que sobra todos os meses, ou com venda de alguns ativos que estão com peso maior do que o alvo, a compra de ativos daquelas classes que estão com peso menor do que o alvo. Então por que ela te faz comprar na baixa? Porque na queda de preços de ações, por exemplo, a classe de ações vai ficar com peso menor do que o ideal na sua carteira. Por que ela te faz vender na alta? Porque na alta de preço, na alta de cotações, o rebalanceamento vai te indicar fazer pequenas vendas. Enfim, o ponto é que quem segue essa estratégia não fica à mercê do noticiário econômico, tem sempre muita clareza do que fazer e se obriga a comprar aquilo que está mais impopular. E eu te pergunto, você quer entender como é que está a alocação da sua carteira? Quer saber quais riscos você está correndo? Quer entender qual é o potencial de retorno dela? Bom, se sim, se você tem mais de 300 mil reais, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais para investir, pode pegar uma vaga de uma análise de carteira, né, uma análise diagnóstico de carteira gratuito que a gente está oferecendo aqui no Clube do Valor com especialistas que trabalham comigo. Para solicitar a análise da sua carteira é muito simples, é só apertar nesse botão aqui e preencher um rápido formulário. Se você pensa, poxa Ramiro, que elitismo é esse? Eu tenho 100 mil reais só? Bom, então tem outro presente para ti, vai estar no segundo link da descrição, que embora se chame Onde e Como Investir 1 milhão de reais, o fato é que ele vai te ajudar a montar a sua alocação de ativos e ter muita clareza no que você está fazendo ao investir. Então eu vou falar basicamente tudo isso que eu estou falando aqui, tá?
Precisei de muitos anos e muitos livros lidos para ser capaz de escrever isso. Estou te entregando de graça, segundo o link na descrição. Dito isso, quais próximos passos? Bom, se você quiser aprender a investir com estratégia e quiser continuar aqui no YouTube assistindo a vídeos, eu publiquei um vídeo recentemente sobre como montar uma carteira completa de investimento. E se você tem mais de 300 mil, 2 milhões de reais para investir e quer ter a sua carteira analisada por alguém aqui do clube, aqui está o link do formulário para você solicitar uma análise de carteira. Se você gostou, se inscreve no canal. Um grande abraço e até mais.